estranhos, tudo bom com vocês? Segunda-feira é dia de falar de Legacies nesse canal e eu posso dizer que o episódio 10 ele foi muito bom em vários pontos, porém ele foi ruim em outros. Não vou mentir pra vocês, provavelmente vocês já viram que agora Legacies tem fadas. E a gente já vai falar disso. Mas antes de falar do episódio da semana, eu preciso exaltar esta foto, essa pessoa incrível que é Kai Parker, que está chegando e eu não acredito que ele está... Gente, só falta mais um episódio e aí depois no outro já teremos o Kai Parker. Pode vir botar fogo em tudo, querido! I can't help but... Bom, já vou começar logo de cara falando do que eu não gostei do episódio, rapidamente, e aí depois a gente já começa a conversar sobre os vários pontos que eu amei nesse episódio. É óbvio, é evidente que eu não gostei do fato do Wade ser uma fada. Eu fiquei muito feliz com o destaque que ele teve aí nesse episódio. Realmente é um personagem que eu gostaria de ver mais dele, porém eu não gostaria que ele fosse uma fada. Eu achei muito feio, eu achei a cena, né, que as asas dele se abrem ali pra defender o Landon, depois que o Landon acredita nele, eu achei aquilo muito feio, eu achei muito vergonha alheia, honestamente. Se você parar pra reparar, esse monstro, ele causava discórdia e tudo mais, porém era um rolê completamente aleatório da real história que a gente quer saber nessa temporada, que é o mundo prisão, que é o ascendente, que é toda a situação das gêmeas. Eu achei até esse monstro da semana um pouquinho jogado, sabe? É como se a Julie Plec tivesse pegado um monstro ali qualquer, simplesmente porque ela fez a promessa de ter um monstro por episódio. Só que esses monstros, eles não estão convencendo e cada dia eu tô ficando mais incomodada com eles, principalmente quando eu vejo que eles não têm aí uma grande necessidade pra história. Mas a coisa legal que esse monstro trouxe foi realmente a discórdia, foi os alunos falar o que eles realmente pensavam. Eu adorei o momento que a Hope, ela fala pro Landon que o conselho dele foi inútil, assim como ele, porém eu fiquei com dó ao mesmo tempo. Eu acho que o Landon é um personagem que ele ainda vai surpreender muita gente, e esse episódio só me deixou ainda mais claro que ele vai ser um novo herói que vai surgir. Sim, eu tô gostando bastante da postura do Landon de querer treinar, de querer descobrir quais são seus outros poderes, se é que ele tem. Então, ele é um cara corajoso, se você parar pra pensar em alguns pontos. Então, eu acho que é um personagem que vai evoluir bastante e vai acabar calando a boca de muita gente. E vocês, o que vocês acham? É claro que eu continuo gostando do Wade, eu acho que ele é um personagem que pode acrescentar muito pra história da série, mas o fato dele ser uma fada me deu uma broxada, porque ele poderia, sei lá, ser um bruxo que não tá conseguindo ser muito poderoso, que ele não consegue lidar muito bem com seus poderes, ele poderia ser um vampiro, um lobisomem, alguma coisa assim, mas fadas, eu acho que a Julie Plec já tá indo um pouquinho longe demais e tá brega demais e não. Agora que eu já desabafei sobre as coisas que eu não gostei no episódio, que foi puramente o monstro e a fada, vamos falar de todas as coisas incríveis desse episódio. A começar pelo retorno da Emma, que apesar de ser uma personagem que eu não era tão fã assim, eu acho que ela é muito importante pra história e eu acho que os alunos eles têm aí uma conexão com ela. E eu gostei de tudo que eles fizeram na história, assim, mostrando o flashback da Alyssa e como que a Emma estava envolvida nisso. Aparentemente, ela retornou por conta, né, do dia do Coven. Então, nisso a gente teve um grande foco nas bruxas, que era algo que eu realmente queria muito ver. Só que eu não sei se vocês tiveram o mesmo sentimento que eu, mas toda vez que a Emma falava do dia do Coven, eu só conseguia imaginar a Bonnie Bennett ali no lugar dela. Porque eu acho que a Bonnie é um grande exemplo de uma bruxa que evoluiu muito. E ela sendo uma professora ali da Escola Salvatória, eu acho que ia ser simplesmente incrível, perfeito.
Mas nós começamos esse episódio com um flashback da Alyssa que me surpreendeu muito. Porque no episódio passado eu falei que eles colocaram muitos trejeitos da Penélope nela. Só que aí nesse episódio, através do flashback e todo o foco que ela teve aí nesse episódio, a gente consegue ver uma identidade nela. A gente consegue separar aí ela da personagem da Penélope. Porque no episódio passado, como ela apareceu assim do nada, com o jeitinho da Penélope, o jeito de falar, o jeito de agir, é claro que a gente ia estranhar, até porque a Penélope saiu da série sem razão nenhuma e muita gente sente falta dela. Mas eu preciso dizer que estou apaixonada por Alyssa, não por ela ser uma pessoa boa, mas justamente por ela ser uma pessoa ruim, se é que isso faz sentido. Mas eu acho que em Legacy realmente estava faltando uma bitch ruim, porque a Penélope, apesar de ser uma bitch assim, que enche o saco das pessoas, ela não era uma bitch que gostava de fazer maldade com as pessoas no nível da Alyssa, que, meu Deus do céu, essa menina é muito sangue no olho, e eu gostei de absolutamente toda a história dela. Porque no flashback a gente acaba descobrindo que ela é muito problemática desde criança e o Alaric, ele não conseguia lidar muito bem com ela. E aí a gente vai vendo vários flashbacks ali dela crescendo e com isso eu amei que um dos flashbacks mostrou a nossa queridíssima Lizzie e Josie quando crianças, as mesmas atrizes que interpretaram elas em Vampire Diaries, e eu surtei porque eu amo essas crianças. Deu um negocinho assim no meu coração, sabe? As atrizes que apareceram em The Originals, eu confesso que eu não dei aquela surtada, porque a gente não viu tanto delas assim, né? Então vamos dizer que são as minhas gêmeas menos preferidas, mas eu gostei muito e eu quero que Legacy continue mostrando esses flashbacks. Só falta mesmo colocar a Summer, queridíssima, em um flashback aí da nossa Hope criança. Eu ia amar. Mas tem todo um mistério ali em torno da Alyssa, porque nós vimos vários momentos dela implicando com as meninas, e aí o Alaric, ele não sabe o que fazer. Chega um momento que ele fala que a Lizzie teve várias queimaduras e tal, e o Alaric e a Emma estão sempre ali conversando referente a ela, e aí chega um momento que o Alaric fala sobre expulsão, que ele fala sobre mandar ela ali pra onde mandava os outros alunos. Então fica um grande ponto de interrogação na nossa cabeça, e aí a Emma, ela dá uma sugestão que é tirar a memória da Alyssa, pra ela esquecer o que aconteceu com os pais, porque foi um grande trauma na vida dela, fazendo com que ela fizesse esse tipo de coisa. E aí a Emma meio que fala pra ela escolher, ou ela vai com os outros alunos que foram expulsos, que até então a gente não sabia pra onde, ou ela perde a memória e continua na escola. Então, como ela queria continuar na escola, ela resolve apagar a sua memória. Bom, mas segura esse momento aí rapidinho que a gente já vai voltar aí neste ponto da história. Em relação à ampulheta com a magia negra da Josie, agora o Alaric também já sabe. E aí ele fala que eles já usaram 12 feitiços diferentes, porém eles não conseguem se livrar dessa ampulheta. Até que eles têm a ideia de criar um novo mundo prisão, onde ninguém vai conseguir ter acesso, ninguém vai conseguir quebrar a ampulheta pra mandar ela longe. É claro que no começo o Alaric fica, não, claro que não façam isso, com o Kai Parker não dá. Só que na verdade eles resolvem criar um novo mundo prisão, mas mal sabíamos nós o que estava para acontecer, porque a teoria de absolutamente ninguém estava certa. Ninguém falou nada referente a isso. É claro que muitas pessoas falaram sobre o Alaric ir procurar o Kai, pedir ajuda dele, ou a Josie, ou a Lizzie, ou a Hope, ou o Lando, mas a gente não imaginava as coisas que o Alaric fazia, sério. Voltando então à história da Alyssa que eu falei pra vocês. A Emma, ela realmente faz ela perder a memória, então a Alyssa cresce e tudo mais. Só que aquele episódio que a Josie, ela resolve fazer a magia, trazendo a memória de todo mundo de volta, referente a Hope, né, porque tinham esquecido ela, a Alyssa também recuperou a sua memória. Não somente a sua memória da Hope, mas também a sua memória de infância, quando a Emma fez ela esquecer todos os acontecidos ali. Então ela ficou semanas e semanas esperando por uma vingança. E aí no momento que eles estão fazendo todo o ritual ali, fazendo todo o feitiço
pra mandar a Ampulheta pro mundo prisão. A Alissa, sem que ninguém percebesse, ela fez uma junção ali, né, dos dois ascendentes, fazendo com que a Ampulheta fosse para o mundo prisão, onde estava o Kai Parker, e junto com a Ampulheta, o Alaric, a Josie e a Lizzie também. Só que ela fez um feitiço ali de atraso, né, pra eles não irem pro mundo prisão instantaneamente. Porque como a chuva de meteoros ainda estava acontecendo, se as pessoas percebessem que os três foram pro mundo prisão, automaticamente eles conseguiriam trazer eles de volta ali, né, instantaneamente. Mas ela foi muito esperta, não vamos mentir. No momento que o Alaric está ali, né, ele fala com a xerife no telefone, que inclusive fiquei muito feliz de ver a xerife aí nesse episódio. Eu espero que a Maya e o Ethan apareçam aí no próximo episódio, mas enfim. E aí o Alaric, ele some, assim, do nada. E aí também tem um momento que a Josie e a Lizzie estão conversando ali na cama, e a Hope, ela chega pra conversar com elas, e aí Josie e Lizzie somem também. E aí, em seguida, nós temos imagens do Alaric na casa Salvatore, na casa dos meus irmãos Salvatore, do mesmo jeito que a gente via aquela casa em Vampire Diaries. E sério, eu surtei naquele momento. Gente do céu, passou um filme na minha cabeça, porque esse episódio, eles citaram muitos personagens antigos, né? Tem um momento que a Josie e a Lizzie estão falando sobre a tia Bonnie, e aí toda vez que elas falam tia Bonnie, dá um negocinho no meu coração, dá um quentinho assim, sabe? E ver o Alaric ali, saber que ali é o mundo prisão, saber que o Kai Parker está chegando, cara, a minha cabeça estava assim com muitas informações, só que a gente não esperava de jeito nenhum. Eu não tinha absolutamente nenhuma teoria sobre isso, que o Sebastian, ele estava no mundo prisão. Puta merda, Julie Plec, pra que tu fica me perdendo tempo com aquelas fadas e monstro desnecessário quando você tem uma situação e uma treta tão incrível como essa, minha filha? Esse episódio, se não tivesse aquela fada e aquele monstro, seria 100%. E aí você vai vendo que todo o enigma, ele começa a fazer sentido, da ampulheta quebrando, do novo herói surgindo, e aí dos pecados do pai caindo sobre as filhas, porque a Alissa, ela se vingou, né, de toda a família, sendo que as gêmeas não tinham absolutamente nada a ver com isso, apenas o Alaric. E a Alissa é realmente o tipo de vilã que o Legacy está precisando, e aí ela apareceu bem no momento que o Kai Parker vai aparecer também, me dando muitas esperanças de um dia a Julie Plec tirar esses monstros e começar a focar nesse tipo de vilão que a gente já gosta bastante. E a partir dessas situações que as coisas foram ficando cada vez mais incríveis pra mim. Por exemplo, nós queríamos muito ver a Hope Dark, a Hope mais sangue no olho, e a gente conseguiu ver isso nesse episódio, por mais que tenha sido pouquinho, porque ela já consegue fazer uma ligação ali do ascendente com a Alissa, que inclusive, gente, a Alissa, ela foi muito, mas muito Catherine Pierce nesse episódio, porque ela faz a Emma esquecer a memória do mesmo jeito que ela fez ela esquecer a memória quando era criança, gente. Pelo amor de Deus, que é isso? Que bitch é essa? Era essa vilã? Era essas tretas que eu estava precisando, sim! Era uma personagem dessa que eu precisava odiar, sim! Só que aí no momento que a Hope, ela sabe do ascendente, que a Alissa, ela entra no quarto, a Hope, ela não espera nem ela falar nada, ela já joga ela na parede ali, com aquele olhar bem Klaus Michelson, né? Tipo, o que você fez? Vamos falar sobre limites, sua filha de uma... tá? E, nossa, a Hope foi incrível, eu ficava voltando naquela cena, gente, eu tô simplesmente apaixonada pelo final deste episódio, que a gente tem um foco aí no mundo prisão, que era o que eu queria muito, e eu até esqueci da existência de Malivor nesse momento, viu? Então a grande questão é, o senhor Alaric, ele mandava as crianças que não estavam conseguindo se comportar na escola Salvatore, se assim eu posso dizer, que são as criaturas que não conseguem lidar ali com o dia a dia, que não conseguem ficar perto de humanos, não conseguem socializar, ele mandava essas crianças pro mundo prisão.
Gente, o Alaric, ele enlouqueceu. O que que foi isso? E, assim, coisa que ninguém falou, porque eu vi todo mundo julgando o Alaric, mas a Emma também sabia de tudo isso. E aí eu me questiono, será que o Dorian e a Caroline sabia também? Gente do céu, o Alaric muito dark, muito sangue no olho. A gente queria Hope e Josie Dark e a gente ganhou Alaric Dark. Alaric Dark? Não, Alaric Dark. Nossa, parece um trava-línguas. Assim, é claro que eu não gostei da atitude da Alaric, que foi erradíssimo, mas eu gostei porque finalmente a gente tem uma treta que deixa a gente com um negócio ali na barriga em Legacy, entendeu? A gente precisava desse tipo de conflito na história e era algo que ninguém esperava que o Alaric fosse fazer, não. E aí eu já achei a entrada de Kai Parker simplesmente perfeita, porque eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, eu não fui a fundo disso, né, parece que ele deu alguma entrevista, que tem uma fala do Kai Parker que vai ser algo do tipo, bem-vindos a Jogos Vorazes, ou algo do tipo. Então eu acho que o Alaric, ele começou a fazer as crianças lutarem ali, não sei, as crianças que estavam no mundo prisão, e eu não sei, eu tenho a impressão que o Sebastian acabou virando amigo do Kai Parker, não uma amizade convencional, né, porque não tem como confiar, mas eu acho que os dois vão se juntar contra o Alaric. Eu tenho essa impressão aí, que o Sebastian, ele vai querer se vingar do Alaric e o Kai Parker também, e aí vai dar uma grande treta. E aí tá uma grande justificativa pro senhor Kai Parker sair do mundo prisão, porque quando o Alaric e a gêmea saírem de lá, talvez ele consiga achar uma brechinha e sair também. E aí, depois daquela foto com o Kai com o facão na mão, eu tenho certeza que ele tá caçando as crianças e é por isso que fizeram comparação com Jogos Vorazes, gente. Eu já tô apaixonada por essa história e nem aconteceu. O próximo episódio, né, o episódio 11, vai ser o episódio sobre o Cupido. Então, acredito eu que nós não teremos a Alaric e as gêmeas no momento. Não sei. Eu acho que eles vão focar um pouquinho mais na Escola Salvatore e a Hope, a Emma e tudo mais, querendo achar aí uma saída pra eles do mundo prisão. E aí eu fiquei até meio assim, né? Porque eu gostaria que a Lizzie e a Josie estivessem no momento que o Cupido estivesse colocando aqueles casais assim que ninguém imagina, porque aí eles poderiam colocar a Lizzie, sei lá, com Caleb, ou a Josie com... não sei, mas eu acho que seria interessante. É uma pena que eles não estarão, porém eu tô muito ansiosa. Por mim, já poderiam pular esse episódio 11 e já ir direto pro Kai Parker, tá? Só que assim, com essa situação, eu fiquei um pouquinho preocupada, justamente pelo fato da Caroline ainda estar viva e eles colocarem essa justificativa que ela está numa viagem sobre a fusão das gêmeas, uma viagem que não acaba simplesmente nunca. Mas, ao saber que as filhas do Alaric estão no mundo prisão, eu acho que as pessoas iriam contar pra Caroline, porque da mesma forma que a Josie foi atrás da Freya por causa da Hope, eu acho que a Hope poderia ir atrás da Caroline por conta das filhas. Então, assim, eu acho que não faz sentido nesse momento a Caroline não estar presente, mas vamos ver aí como que a Julie Plec vai fazer pra justificar a ausência da Caroline. Se é que ela não vai aparecer tipo de surpresa, né? Seria meu sonho. Bom, eu sei que eu já falei dele no começo e eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu não consigo odiar o Lando, vocês sabem disso. Eu sei que ele é sonso, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas, gente, eu tô começando a ficar com dó do Lando, porque todo mundo trata ele, assim... É como se ele fosse a coisa mais frágil do mundo, sendo que ele pode voltar pra vida. E você vê o quanto ele tá sofrendo com isso, porque ele é um personagem que ele sofreu bullying a sua vida inteira. E se você parar pra pensar, agora que ele sabe que ele é uma fênix, ao invés dele estar se sentindo ali parte da Escola Salvatore, porque ele não se sentia parte porque ele achava que ele era humano... Ele continua deslocado porque as pessoas ficam tratando ele o tempo inteiro como se ele fosse a coisa mais frágil do mundo e a gente vê o quanto isso está afetando ele. E eu não acho bullying legal de forma alguma, nem quando as pessoas estavam fazendo bullying com o Wade e continuam fazendo, não é uma coisa que eu acho legal. Então eu comecei a ficar com dó do Lando, porque ele tá tentando, sabe? E eu achei tão legal a atitude dele de acreditar no Wade, a atitude dele de ir lá e lutar com o monstro pro Wade botar suas asinhas pra fora, literalmente. Então eu gostei, o Lando, ele tem um negócio ali que, apesar das pessoas tratarem ele como um ser frágil, ele não se trata como um ser frágil. E aí tem um momento que a Hope fala pra ele que não quer que ele seja um herói, porque os heróis, uma hora ou outra, eles acabam morrendo.
Isso é a mais pura verdade. Olha o Matt Donovan aí, que nunca fez porcaria nenhuma decente e continua vivo, enquanto a maioria das pessoas e vampiros e lobisomens que tentavam salvar as pessoas, eles estão mortos, né? Temos aí Klaus Michelson, que foi o vilão que aterrorizou, mas que evoluiu muito e no final acabou se sacrificando pela sua filha. Então é muito compreensível também o lado da Hope de não querer que o Landon seja um cara que luta, um cara que salva ali, porque na verdade ela tem esse instinto protetor ali, porque ela sabe que as pessoas ao seu redor, as pessoas que tentam salvar o dia, acabam morrendo. Então esse foi o episódio da semana, me surpreendeu muito positivamente. Depois do episódio passado, eu dei uma desanimada com Legacy, e aí esse episódio me animou novamente. É claro que eu não gostei, vou falar de novo, não gostei da fada, não gostei do monstro, mas não foi algo que me atrapalhou a ponto de não querer assistir os outros episódios, justamente por toda essa treta da Alyssa, do mundo prisão, das gêmeas e os flashbacks e tudo mais. Eu vejo uma nova Catherine Pierce aí na Alyssa, e principalmente de saber que ela é desse jeito desde criança. Então você vê que ela é uma personagem totalmente problemática, e agora que ela tem as suas memórias de volta de tudo que ela fez, eu acho que o bagulho vai ficar muito louco e a gente vai ver uma grande treta aí com ela e com a Hope. Já, olha, mal posso esperar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí maroto, e não esqueça que toda segunda-feira nós temos um vídeo de Legacy aí comentando o episódio da semana, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!